atividade física? Como é que está o teu sono? Como é que está a tua vida social? Tu está feliz? Né? Tu está com depressão? Tudo isso influencia. E aí a parte mais sistêmica, que daí é uma investigação mais profunda que a gente pode fazer, que é solicitar exames. Então, o paciente hoje chega para mim e, além de toda essa investigação de uma consulta presencial, eu peço uma bateria de exames, porque eu preciso ver como é que estão, né? Parâmetros inflamatórios, como é que estão níveis de vitaminas, minerais, como é que estão os níveis hormonais, tudo isso é possível avaliar para conseguir entender como que aquele corpo está funcionando naquele momento. E aí sim eu vou começar a introduzir certas terapias que podem reequilibrar isso para depois atuar uma forma mais local, né? Fazendo um tratamento para a pele, um estimulador, um lifting, enfim. Tudo isso vai influenciar, né? Então, a gente não aprende muito como analisar exames, né? Tu tem que ir atrás, tu tem que fazer curso, né? Hoje em dia, isso é fundamental para tu ter bom resultado, né? Exatamente. É muito básico o que a gente aprende durante a graduação, é muito básico. E tanto que, se a gente for entrar aqui na questão de parâmetros de exames, a gente vai perceber que a nossa educação da graduação é completamente diferente com o ideal dos parâmetros que a gente precisaria, né? Nem vamos nos deter muito nisso, mas é muito complexo, é bem amplo do que a gente está acostumado realmente. Bem E eu acho que foi muito oportuno para a gente iniciar realmente todos esses assuntos. Eu acho que foi muito oportuno a gente começar a falar sobre isso exatamente no mês de janeiro. Que janeiro é o mês que todo mundo começa a fazer um monte de promessa, né? Exato. E a gente está aqui para ajudar vocês a cumprir elas. É isso aí, comprometimento, porque é possível sim. Claro, o resultado não vai ser imediato, né? Então precisa de um certo empenho ali, né? Mas com um bom acompanhamento profissional, com esses pilares assim bem equilibrados, as coisas vão começar a melhorar. Isso é fato, né? E a gente se comprometendo, eu acredito agora, fevereiro vai chegar para todo mundo. Não adianta a gente botar um monte de meta no papel em janeiro e não fazer nada depois, né? Então eu acho que fevereiro vai chegar de qualquer forma e a gente precisa começar a criar esses novos hábitos, por mais que a gente ache que são dificílimos ou que são coisas que a gente não vai conseguir praticar. A gente fazendo um pouquinho por dia, eu acho que vai começando a melhorar os nossos hábitos. Eu falo por mim mesmo, porque eu não tinha o hábito de tomar muita água. E eu sempre achei que se eu tomasse o chimarrão, tava tranquilo, era o suficiente. Depois é que eu fui descobrir que, muito pelo contrário, se eu tomar chimarrão, eu preciso consumir mais ácido. Enfim, os hábitos a gente vai adquirindo aos pouquinhos. Então é bem legal a gente iniciar essa live agora em janeiro, eu acho, com esse intuito também, da gente fazer o paciente perceber que ele consegue, é possível, e ele pode colocar aí nas metas por ano de 2022 começar a ter novos hábitos para um bom resultado de tratamentos estéticos, uma boa saúde, que é o principal, né? Exato. O pessoal do chat aí, se quiserem compartilhar alguma meta, alguma coisa relacionada à saúde, pode colocar aí, a gente pode também discutir como também ajudar com que isso aconteça, né? E tem uma questão que eu acho que é no pedestal, assim, do que a gente precisa, então, começar a olhar, tá? Que é um órgão do nosso sistema que está relacionado com a nossa nutrição, né? Com a nossa absorção de nutrientes. Porque quando a gente começa a fazer esse tipo de atendimento no paciente, tá? A gente vai começar a suplementar ele, a dar algumas vitaminas, alguns minerais, enfim. Só que se ele não tiver esse órgão bem equilibrado, ele não vai absorver. Né? O próprio colágeno, às vezes a gente, né, na harmonização, a gente faz uma prescrição do colágeno do Verisol para aumentar ali na síntese de colágeno. Se ele não tiver o intestino regulado, ele não vai absorver. Então, vou falar um pouquinho assim sobre o seu intestino, né? Esse órgão que é ele é o segundo cérebro, tá? Nosso segundo cérebro, né? Exatamente. Então, o intestino, ele é responsável por excretar substâncias e absorver substâncias. E existe um biofilme bacteriano, né, que está na parede desse intestino, que vai fazer essas trocas, né, que também vai participar dessa troca. E quando a gente tem um equilíbrio, um corpo equilibrado, a gente tem uma relação de simbiose, que é uma relação benéfica para ambos os lados, tanto para as bactérias como para a gente, né?
Só que, devido a alguns maus hábitos, a gente pode ter uma ruptura desse biofilme, um desequilíbrio, né? Bactérias que eram equilibradas, algumas eram boas, outras nem tanto. Agora a gente tem talvez mais bactérias que não são tão boas. E a gente tem um quadro de disbiose, que é o diferente de simbiose. Então, a disbiose intestinal, ela influencia muito na nossa nutrição. Então, se a gente não olhar para isso, profissional da saúde que não sabe o que é disbiose intestinal, não sabe quais são os efeitos, as consequências, os sintomas desse... Já para tudo, né? Daí não adianta fazer um monte de terapia que talvez não vai dar certo. Primeiro a gente precisa olhar para o intestino para essa absorção, né? Não adianta tomar colágeno verisol, não adianta a gente tomar cápsulas da beleza, não adianta fazer nada se começou a ir ruim já. Exato. Então, quando a gente tem essa disbiose, a gente também tem pode ter também uma hiperpermeabilidade do intestino. Então, vai entrar no nosso organismo substâncias que não são tão boas, né? E aí causa uma certa inflamação. É aí que o quadro inflamatório começa a se perpetuar. Então, o que causa? Qual é as principais causas de disbiose? Que é o que acho que a maioria das pessoas tem, infelizmente, porque é algo que está na nossa rotina, né? Principal, alimentação. Então, alimentos que são favoráveis a uma disbiose. O primeiro deles é o açúcar. O açúcar, nós sabemos que a nossa dieta tá toda hora, né? Tem um açúcarzinho ali que bate no nosso olho. Escondido, né? Então, o açúcar, ele é prejudicial nesse sentido também. E alimentos que são modificados geneticamente, né? Por exemplo, o trigo, que entra o glúten, e soja, milho. E um dos principais também, que está muito na nossa dieta, que é o leite. O leite, ele tem uma proteína muito inflamatória que se chama caseína. Então, alimentos derivados do leite, queijo, enfim, iogurte, tudo isso pode levar, então, a esse quadro de inflamação. E aí a gente começa a se perguntar, né, Tassi, como é que eu vou regular isso agora, né? Parece que é algo muito... E as pessoas tomam um choque quando ouvem falar disso, porque elas pensam, meu Deus, eu não vou comer mais nada, elas ficam em choque. Mas se a gente parar para refletir um pouquinho, como é que era a alimentação antes da industrialização dos alimentos, né? A gente tinha uma alimentação super saudável, a gente pode continuar tendo essa alimentação e ir mudando esses hábitos. Só que pra gente, às vezes, é tão prático e tão cômodo comprar o pãozinho na padaria, comprar algo pronto, já industrializado, que a gente não tem ainda essa mentalidade de consumir os alimentos num teor mais saudável, né? Natura, né, que a gente chama, natura, né? Exatamente. Hoje é muito prático tu abrir um pacotinho ali e botar pra dentro, né? A maioria das pessoas... falo por mim, porque eu tenho um bebê em casa e é muito difícil tirar culturalmente das cabeças das avós, das pessoas mais velhas, que ele não precisa consumir açúcar, que ele não conhece o sabor do doce, para ele não é fundamental. E elas ficam, ai meu Deus, tadinho, não vai dar nada com açúcar. Mas é exatamente isso. Nossa nutrição começa por aí, né? A gente tendo esses bons hábitos, favorecendo já um bom solo, né? Como tu comenta sempre, a gente já consegue. Exatamente, a gente já começa a ter um pouquinho mais de resposta para um bom estímulo de colágeno, para outras coisas que vão influenciar depois no tratamento, né? Uma das coisas que está muito ligado com a disbiose, que é uma das mais difíceis da gente tratar na harmonização, é a rosácea. Então, um paciente com rosácea, a chance de estar com uma disbiose intestinal é alta. Então, a gente não adianta fazer milhões de tratamentos, cremes e, né, enfim, e talvez não vai adiantar tanto, né? Então, quando a gente consegue tratar ali na causa, que é tudo que a gente está falando hoje aqui é para tratar causas. A causa, né? Exatamente. Vai ter um resultado melhor. Então, e não só para isso, né? Vai tratar a saúde num todo, que é o principal. Por mais que a gente queira o paciente feliz esteticamente, se vendo com um rejuvenescimento incrível, o nosso intuito é trazer saúde para esse paciente em primeiro lugar, porque nós somos da área da saúde. E é com esse olhar que a gente vai falar mais sobre isso também depois aqui, né? O reflexo, ele é sistêmico, não tem uma coisa separada da outra. A gente vai estar tratando um fim, mas vai estar refletindo em tudo, né? E é fantástico isso, porque eu acho que isso que é o diferencial
da saúde integrativa. E quando o paciente percebe isso, tu ganhou ele para sempre, porque... Exatamente, é um outro olhar, né? A valorização é totalmente diferente. Falando ainda em desbiose, eu estou em desbiose nesse momento, até comentei contigo, comecei um tratamento com antibiótico e a gente tem alguns remédios, né, que influenciam muito nessa desbiose intestinal também. A gente sabe que alguns antibióticos que a gente toma, ou se não todos, né, podem causar uma desbiose aí até por 2 anos, me corrige se eu estiver errada, né? Exatamente isso. Infelizmente, o uso indiscriminado de antibiótico é um crime, né? Então, a gente na faculdade foi ensinado assim, que qualquer coisinha, dá-lhe antibiótico, dá-lhe antibiótico. Tá? Mas será que precisa, né? Será que não tem outros meios para a gente tratar certos problemas? Às vezes a gente vai precisar, óbvio, né? Não sou contra medicamento, mas... Sim, existem casos específicos que têm essa necessidade, mas nem sempre, né? Porque a gente foi muito criado para essa mentalidade de prescritor, né? Sim. Da gente perceber uma causa e não tratar a causa, e sim tratar somente o problema. Aí a gente vai e prescreve uma medicação, e prescreve um antibiótico. A medicina é assim, né? Todo mundo já sentou na frente de um médico e ele olha para ti, faz algumas perguntas, pega o canhotinho, a caneta e tá pronto. Né? Então, isso precisa começar. Os pacientes precisam ter esse olhar agora mais crítico, né, para as coisas. Né? Tanto o profissional quanto o paciente. Né? Então, quem está enfrentando processos de desbiose, que é no teu caso, Tassi, a gente tem alguns passos assim que a gente pode fazer para melhorar, para começar a reequilibrar esse sistema. Então, primeira coisa, né, a gente precisa retirar aquilo que está sendo fazendo o malefício, né, que é retirar, por exemplo, os alimentos, tentar retirar contaminantes, né, se é o trigo, se é o glúten, se é o leite, enfim, se é a exposição a metal pesado, se é algum outro componente, tá? Primeiro a gente identifica e retira o que puder, tá? Depois a gente precisa reparar essa membrana, né? Lembra que eu falei da membrana, né, de biofilme de bactéria? A gente repara ela. E para isso a gente pode utilizar alguns suplementos, como a glutamina, como a quercetina, a vitamina A, são alguns suplementos que podem ajudar. Depois de reparado, a gente consegue refazer, né? Começar a refazer esse biofilme com alguns pré-bióticos, né? Daí a gente tem espirulina, clorela, tudo isso a gente pode ir implementando no nosso paciente para conseguir começar a melhorar. E por fim, a gente repovoa esse biofilme, fazendo então a gente entra com os probióticos, que daí são, em questão de medicamento, a gente tem os lactobacilos, né? E algo mais natural, tem alguns alimentos que são probióticos, como o kefir, chucrute também. Então, mais o chucrute ele é um probiótico. Não sabia. Só que daí não adianta aí que tá a questão, não adianta a gente já ir lá para o repovoar. Ah, tô com desbiose, tô com sintoma, aí já vai lá tentando repovoar ali aquele biofilme. Não vai funcionar. Vai funcionar naquele momento, vai ser ótimo, o paciente vai sentir resultado na hora, mas não vai se perpetuar. Então, a longo prazo. Então, primeiro, a gente tem que fazer essa sequência de retirar, reparar, refazer e aí depois repovoa. Né? Então, vai ter maior